Olá, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos falar de um assunto que particularmente é um assunto que eu gosto muito, que representa um período de muita transformação para o mundo da arte, para uma conjuntura social, para uma conjuntura da cultura pop. Nós temos aí, vindo de uma aula que a gente comentou sobre uma comparação entre o samba e o chorinho, nós também falamos de um modernismo. Então nós estamos construindo os conteúdos, seguindo uma linha histórica e uma linha coesa também no mundo das artes visuais, também a música e o cinema. E nós vamos observar, e eu espero que vocês concluam isso, é que existe uma linha tênue e ao mesmo tempo muito intensa entre todas essas linguagens durante essa época. Vamos lá. Alguns aspectos históricos que são super importantes para que a gente possa entender essas características da arte presente durante a década de 50 e 60, que foi marcante, inclusive, para o que nós vivemos hoje. Então nós temos o fim da era das cantoras do rádio, né? É importante que nós possamos entender que todos os estilos, o contexto do mundo artístico, do mundo popular, ele tem um prazo de validade. Então, por mais que nós temos saudosismos com alguns estilos, nós temos que entender que esses estilos estão inseridos em determinados comportamentos sociais e, com o tempo, a própria história faz com que esses valores mudem. Por exemplo, no início da televisão no Brasil, de 1950, a inauguração da primeira TV vazia, insípida, porque era considerado o aparelho de televisão ainda um elemento burguês, um elemento para as classes mais altas. Mas assim também foi com a era do rádio. Assim também na nossa contemporaneidade com os celulares, por exemplo, que durante muito tempo eles eram considerados para uma classe dominante, e hoje em dia os celulares estão mais abertos para a população, tá certo? Então nós temos o fim de uma era, de uma música que era tocada por grandes bandas e festivais que era transmitida através da rádio, e essa pressão sonora de grandes bandas e um equipamento de som que geralmente não transmitia a voz de uma maneira tão intensa, fazia com que os cantores dessa época cantassem de maneira muito intensa, com muito volume, muito som de peito, tá bom? Nós temos uma transformação muito grande na história do Brasil, que é a fundação de Brasília em 1960. Eu gostaria de lembrar aqui para vocês que houve um concurso para escolha do projeto de Brasília. Então a cidade de Brasília não surgiu de forma espontânea, como algumas cidades antigas. Ela foi uma cidade planejada, assim como, por exemplo, Teresina. Tá certo? E houve um concurso para que essa planta que tivesse inserida nessas novas características mundiais da arquitetura, né, que teve sua revolução lá no início do século XX, com a escola alemã, chegasse até o Brasil, em que se predomina principalmente as formas geométricas. Bom, se por um lado nós temos a tecnologia, nós temos a participação de uma sociedade capitalista cada vez mais no mundo da comunicação, por outro lado, nós temos uma classe social de pessoas que reivindicam sua visibilidade. E essa visibilidade ela vai aparecer principalmente no mundo do teatro, na cena teatral de algumas peças que serão montadas nos anos 60, como O Rei da Vela, que eu vou falar mais adiante, quando nós entrarmos no assunto Tropicália. Isso aqui é um pré-Tropicália, para a gente poder entender esse período, esse recorte dos anos 50 até os anos 80. Infelizmente, pelo tempo, eu não posso detalhar muito, tá certo? Mas as atividades e o desenrolar das aulas síncronas farão com que a gente entenda melhor esse conteúdo. Então nós temos, através de tanta transformação social, de uma arte que ela estava evoluindo dentro do teatro, dentro de um cinema, nós temos uma época em que a transmissão da imagem do Brasil foi uma das melhores épocas, como um país moderno, um país criativo, um país multicultural.
mas que essa imagem foi, infelizmente, por água abaixo a partir de 1964, com o golpe militar e a perseguição, principalmente dos artistas. E também a restrição da liberdade de imprensa, a liberdade de opiniões, que nós sabemos que como a arte ela se trata de uma linguagem, ela precisa dessa liberdade. Vamos prosseguir então aos nossos conteúdos. Como eu falei para vocês, o samba ele é um estilo de música que ele surgiu a partir dos rituais, ele está incluído dentro de uma linguagem religiosa, do candomblé, da umbanda, ele surgiu nos terreiros, mas ao mesmo tempo nós temos a presença de uma comunidade de pessoas no Brasil que começam a viajar e começam a conhecer outras formas de linguagem musical, como por exemplo o jazz, tá certo? Em um desses conhecimentos e uma dessas viagens nós também temos uma mudança de paradigma social. As pessoas antigamente moravam em casas. Com o crescimento das cidades, como Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas começaram a morar em apartamentos, então eles não poderiam fazer aquelas festas ruidosas. Então, essa forma intimista de se tocar violão, de se cantar, estava muito relacionado também a essas mudanças dessa sociedade carioca, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês um vídeo desafinado, João Gilberto, um dos criadores da Bossa Nova, e para que a gente conheça um pouquinho dessas características. Eu comentarei o vídeo logo em seguida. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. No peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que
você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Bom, pessoal, fazendo uma breve análise aqui da música, nós observamos que o violão ele tem uma marcação que ele segue o ritmo desse instrumento, que é o tamborim, é um instrumento utilizado para samba, que é mais ou menos esse aqui, ó. Pois bem, nós podemos perceber que o samba possui elementos rítmicos semelhantes com a bossa nova, em relação com a bossa nova. Também nós podemos perceber que o samba ele é sincopado, a forma de tocar o violão em relação à melodia da voz, tá? É o que ele ganhou o apelido de violão gago, né? Por essa batida sempre dobradinha e sincopada em relação ao que o cantor fazia. A principal diferença, a principal revolução da bossa nova foi que para se fazer música não precisava de um grande grupo, como existia antes na década de 50, tá bom? Então eles conseguiam fazer música apenas com violão e com a voz e um banquinho para sentar. Simplesmente isso, tá certo? Então era um tipo de música de característica muito intimista. Outra diferença em relação ao samba são os termos, que são termos, digamos assim, mais poéticos, enquanto que o samba tem termos mais populares, por exemplo, cabrocha, requebrado, no caso era chamado de música de morro, se refere à mulher como mulata, enquanto que a bossa nova ela tem esse ar mais sofisticado, mas é só uma questão cultural, não existe um melhor do que o outro, cada um tem a sua característica, é simplesmente isso. No caso da bossa nova é chamado de garota, doce balanço, no lugar do requebrado, e no lugar de mulata é chamado de morena. Nós temos uma influência muito grande nas artes visuais, da artista aqui chamada Lygia Clark, que é da obra A Esquerda, e da Lina Bobardi, essa obra que está à minha esquerda, né, à direita de vocês, tá? Lygia Clark, e da Lina Bobardi, que é arquiteta que produziu o Museu de Arte de São Paulo, MASP, tá bom? Foi uma obra que demorou aproximadamente 10 anos para ser inaugurada. E se eu perguntar assim para vocês, o que é que eles têm em comum, esses trabalhos? O que é que nós podemos dizer assim, eles têm determinada característica em comum? O que nós podemos, claro, que eu acredito que vocês estejam observando, é a presença de formas geométricas e materiais diferentes do mundo da arte. Vamos entender que a arquitetura também é uma manifestação de artes plásticas, tá bom? Então, técnica, concreto, vidro e metal, tá? Dimensão de 10 mil metros quadrados, é um dos maiores vãos construídos, é uma mesa, tá? Observe como o elemento da cor vermelha ele faz uma quebra das linhas retas, das formas geométricas, tá certo? O vermelho que é colocado aqui, que é pintado, um vermelho rubi, né, que as pessoas chamam mais ou menos, ou vermelho corpo de bombeiros. E nós temos aqui a presença do cinza do vidro, do concreto, do Templo Nublado de São Paulo. Eu aconselho vocês ouvirem a música de Caetano Veloso, Avenida São João, que vocês vão entender um pouco dessa paisagem que é descrita também em outra forma de linguagem, que no caso é a música. Então nós temos também aqui as dobradiças. Esse tipo de arte, chamado bicho, é uma escultura, mas diferente das demais esculturas que nós só observamos, nós também movemos ela, tá certo? Então ela tem uma característica de interatividade, que é mais um elemento novo, inaugurado nessas décadas de 50 e 60. Outra característica é o uso do alumínio, que representava na época uma grande riqueza no Brasil, encontrada na região norte e
que por sinal, no Maranhão, em São Luís, nós temos um grande polo que é Alumar, tá certo? Então ele faz também essa relação histórica com a descoberta do alumínio no Brasil. Passando adiante aqui. Novidades no cinema. Na verdade, eu escolhi esse nome, Novidades, para fazer um trocadilho, porque nós temos aqui o início, a origem do cinema novo, tá? E nós temos um filme que, por sinal, estou compartilhando o link com vocês, tem ele disponível para assistir no YouTube. O nome do filme é Rio 40 Graus, conta a história de dois meninos, um que vendia amendoim, um que vendia pipoca. E ele faz uma quebra de paradigma, tá certo? Os cinemas, até então, eles imitavam, eles tinham uma influência do cinema norte-americano, na questão de mostrar mocinho, de mostrar uma visão romantizada da sociedade, que o Brasil não tinha essa visão, tá certo? Então os cineastas, até então, eles observaram que a realidade era outra, que não adiantava o Brasil simplesmente querer copiar um padrão que não era o nosso, uma realidade que na verdade não era a nossa, tá certo? Então, resumindo, tem aqui, os jovens cineastas acreditavam no cinema como instrumento de transformação social. Por meio dele seria possível mostrar as desigualdades sociais e sensibilizar a população da realidade brasileira. E eu aconselho vocês a assistirem o filme. Ele é facilmente encontrado no YouTube, eu coloco o link dele aqui na descrição. Nós temos como atividade um formulário postado no Google, que ele faz o resumo, se baseia no resumo dessa nossa aula aqui. Eu tenho um filme que eu coloco aqui para vocês assistirem, também está na descrição. E a base que eu tirei esse conteúdo é o livro de B.A. Meira, que se chama Percursos da Arte. Bacana. Esse livro, ele também eu vou deixar o link para vocês, ele tem ele digitalizado, para caso vocês queiram encontrar o livro para uma leitura mais precisa. Também eu preparei para vocês um texto de apoio que está disponível no Classroom, ok? Bom, próxima aula nós vamos corrigir as atividades e eu espero contar com a dúvida de vocês durante a aula, para que a gente possa comentar com a dúvida, com o comentário de vocês, que é muito bem-vindo e é super gratificante a presença, tá bom? Então, desejo a todos boa aula, bons estudos e nos vemos na próxima. Até mais, galera!